Tá, a primeira coisa então que eu gostaria de dizer é que eu já disse tudo isso para Jesus para não chorar aqui. Mas eu não sei se isso vai dar certo. Talvez eu chore. Minha mãe, a Dona Maria, é a mulher mais forte, determinada e espontânea que eu conheço. O que mais me marca nela é essa determinação, em não desistir dos sonhos, a determinação em criar os filhos, em nada fazer faltar nem para nós e nem para ela mesma, sempre lutando e indo atrás para realizar os próprios sonhos e os nossos. A minha mãe é uma pessoa muito trabalhadora, muito de Deus. Ela que me educou, que me ensinou a rezar, que me ensinou nos valores da fé. E a minha mãe se chama Quitéria. O que mais me marca na minha mãe é a simplicidade e a humildade dela. Minha mãe foi sempre uma pessoa assim, o espírito de serviço, né? Ela foi sempre uma pessoa que esteve a serviço da família, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, nas tarefas da casa, no cuidado, né? Conosco, com os filhos, também com o marido, né? E a fé que ela tem em Deus, aquilo que ela transmitiu para mim e para os meus irmãos, né? Nessa caminhada de crescimento na fé. A minha mãe, para mim, é a pessoa mais incrível e maravilhosa que eu conheci aqui nessa terra. Ela é muito guerreira, ela nunca deixou faltar absolutamente nada, desde pequena. Ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela sempre esteve do meu lado, me apoiou em todas as minhas decisões, todas elas. Ela me tratava com muito carinho quando eu era criança, brincava comigo, me educava, me ensinava, me pegava no colo, cuidava de mim, fazia comida, me buscava na escola. Ela é a pessoa por quem eu também continuo seguindo a minha vocação, porque eu sei que eu estando aqui feliz, um pedaço dela também é muito feliz. Ela é uma conselheira, uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo que sabe ser muito doce, muito mãe, eu diria. Ela é a melhor mãe do mundo e uma das coisas que eu mais amo e mais agradeço na minha mãe é que ela me ensinou a ter fé em Deus. Eu não sei se não fosse pela minha mãe, se eu seria a pessoa que eu sou hoje. Se eu teria a fé que eu tenho, se eu teria o estudo que eu tenho, se eu teria os valores e o caráter que eu tenho. Ela também me formou, junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Ela me ensinou a ser uma pessoa boa. E eu sou quem eu sou por causa da minha mãe. Porque ela me carregava para cima e para baixo, porque ela brigava de vez em quando comigo, porque ela me ajudava a fazer a lição, porque ela se preocupava com as coisas da escola, porque ela sempre me incentivava a ir para a igreja, porque ela sempre me amava, porque ela cozinhava para mim, porque ela beijava o meu pé para fazer cócegas. A minha mãe é o meu pedacinho de céu aqui na Terra. Uma lembrança da minha mãe que eu nunca vou esquecer é numa das apresentações da escola. Eu era pequena e a minha mãe, ela trabalhava muito, então eu pensei que ela não ia e não criei muitas expectativas, né? Eu lembro que era um dia das mães, então estava todo mundo procurando suas mães e eu não procurei. E eu vejo uma mão acenando, era a mão da minha mãe, porque ela sempre estava lá, ela sempre dava um jeitinho de ir nas apresentações, quando era chamada, e essas coisinhas pequenas, né, mas que me marcou. A lembrança mais recente e marcante que eu tenho da minha mãe é a forma como ela estava ali na minha missa de envio, me amando da forma que ela sabe me amar. Uma das lembranças assim que eu tenho dela, da minha infância, é quando a gente saía para ir para a escola, né? Que ela sempre nos acompanhava até o portão e sempre ficava nos olhando até a gente desaparecer lá na esquina, né? E tem, claro, outras assim, mas essa me marca assim, porque mostra esse cuidado, né? Essa atenção
que são características do verdadeiro amor, né, materno. E uma outra lembrança daí, já mais ligada à minha vocação, foi a primeira vez quando eu entrei, né, no dia que eu entrei no colégio como aspirante, que ela me trouxe e quando ela deixou, né, me deixou lá no Sagrado, ali no Colégio Sagrado, a hora que ela fechou o portão e saiu, a dor assim, né, que eu senti naquele momento, e naquele momento assim, eu senti que realmente não tinha mais volta, né, para casa, no caso. Eu nunca vou esquecer aquele momento lá. Uma vez, quando eu era criança, os meus pais trocaram de sofá lá em casa. Porque a gente teve um problema com o antigo e eles compraram um novo. E como eu era criança, a dimensão de tamanho das coisas é um pouco abstrata. E eu achava aquele sofá muito grande, era um sofazão. E teve uma vez que a minha mãe, ela abriu aquele sofá, era um sofá-cama, pra gente assistir um filme juntas. E eu falei, nossa mãe, esse sofá é muito grande. E ela olhou pra mim e falou, mas o meu amor por você é maior que o nosso sofá. E isso então virou o nosso chavão, quando a gente diz, eu te amo e o meu amor por você é maior que o nosso sofá. Então, essa é uma lembrança que eu guardo com muito, muito, muito carinho. E uma outra lembrança que eu guardo com muito carinho também da minha mãe, é que quando eu estava para vir para o noviciado, eu ia me mudar para São Paulo, ia passar um tempo lá, né? E eu ia ficar um tempo sem ver a minha mãe. E ela me entregou um papelzinho com uma frase de Madre Clélia, dizendo bem assim, abraça-te a tua missão e segue adiante. No verso do papel está escrito, beijos. E a data. E esse papelzinho, ele tem, muitas vezes quando eu tô com saudades dela, eu pego esse papel e fico lendo o que as minhas duas mães diriam, né? Madre Clélia e a minha mãe do coração, minha mãe que deu a vida para mim. E também é uma lembrança que eu guardo com muito carinho e que me sustenta muito esse apoio que ela sempre me deu na minha vocação. Mãe, obrigada por ter dado o seu melhor, pela coragem, determinação e pelos ensinamentos. Obrigada pelo amor demonstrado no escondimento, nas pequenas coisas. Obrigada pela paciência para comigo, por estar presente me ajudando mesmo sem compreender. Desejo que Maria, no título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aquela que é seu título preferido e sobre a qual você me ensinou a rezar, a abençoe neste dia especial, com as bênçãos e graças em que mais precisa. E que, em especial, ela te conduza cada vez mais ao coração de Jesus. Saiba que eu sempre estarei aqui, mãe, mesmo longe, e que meu amor e minha gratidão serão eternos. Obrigada, mãe. Te amo. Eu sou muito grata a ela pela minha vida, pelo seu amor. Te amo, mãe. Muito obrigada. E hoje o que eu gostaria de dizer para ela, assim, então, né, mãe? Muito obrigada por tudo o que a senhora é e representa e fez e ainda faz por mim e por toda a nossa família. Eu tenho um amor muito grande, um reconhecimento, uma gratidão a Deus por Ele ter me dado você como minha mãe. E eu peço, né, todos os dias que Deus cuide, abençoe, né, conduza os seus passos, os seus caminhos e dê para você uma vida ainda muito longa e com muitas realizações ainda, sabe? Muita alegria, muita superação, muita paz, né? Para que ainda os sonhos que a senhora não conseguiu realizar, a senhora possa realizar ainda daqui para frente. Um feliz Dia das Mães. Mãe, o que eu gostaria muito, muito de dizer primeiramente é um obrigado, do fundo do meu coração, por tudo que você já fez, por mim, pelo papai, por todo o seu carinho, por todo o seu amor, pela sua dedicação. Eu sei que muitas vezes não foi fácil, que teve várias dificuldades, mas você sempre deu um jeito de tornar tudo tão especial.
sabe? De preparar as coisas, de cuidar, de incentivar, de apoiar, de dizer que ia dar tudo certo, de cantar uma música quando eu não conseguia dormir porque eu estava preocupada com alguma prova, de me ajudar a escrever uma oração quando eu estava aprendendo a escrever, que eu lembro muito bem que você ficava soletrando para mim a Salve Rainha, porque eu queria aprender a rezar a Salve Rainha e você soletrava. Até eu aprender, sempre deu um jeito de trazer Deus para todos os momentos. Então, te agradecer imensamente por tudo, dizer que eu te admiro muito, muito, muito. Você já sabe disso, mas acho que é sempre bom reforçar. Eu admiro muito a sua força, a sua garra, a sua fé, a forma como você conduz as coisas, como tem paciência, como mesmo brigando consegue ser doce. E eu queria dizer do fundo do meu coração que eu te amo imensamente, muito, que eu sinto muitas saudades. Nem todo dia a gente consegue se falar, mas todo dia eu rezo por você, todo dia eu falo sobre você para Jesus. E eu peço muito para que a Virgem Maria, a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que eu sei que a senhora é muito devota dela, cubra muito, muito, muito a sua vida e a vida do papai, de bênçãos, de luzes e de paz. E também eu gostaria de dizer para você que a gente não pode esquecer nunca do nosso combinado, quando eu saí de casa, que eu vinha para trabalhar no reino de Deus com as apóstolas e Madre Clélia ficava no meu lugar. E a gente sabe que ela tem ficado no meu lugar. Então, também lembrar você que você também tem uma mãe que é madre, que é a Madre Clélia, que cuida, que protege, que está ali junto com vocês. E a última coisa é que o meu amor por você é maior que o nosso sofá. Beijo, mãe, eu te amo. Deus te abençoe. Sabia que era uma surpresa. E nós temos uma surpresinha, né? Eu vou ver. É assim, logo no começo, quando a Annelise saiu, foi muito difícil. Foi muito difícil porque filha única, né? Então, vou confessar para vocês que eu quase não conseguia passar no quarto dela, assim, sem sentir uma emoção, um vazio, né? Mas, com o passar do tempo, você vai percebendo que aquilo era o desejo do coração dela. Então, você vai aceitando e vai colocando nas mãos de Deus, né? E eu tenho muito isso comigo, assim, como a Annelise falou, né? Deixou a Madre Clélia no lugar dela, né? Então eu peço muito, assim, a ajuda da Madre Clélia, a intercessão da Madre Clélia, para me fortalecer nesses momentos, assim, difíceis, né? Porque não vou dizer, é todo dia que eu sinto tantas saudades. São momentos, assim, momentos especiais, né? Que daí você se pega, né, sentindo as saudades, né, a falta, você pensa, poxa vida, se tivesse por aí, poderíamos fazer isso, aquilo, mas ao mesmo tempo daí eu penso assim novamente, que escolha maravilhosa, né, que coisa preciosa de ela seguir esse caminho, né. Porque no dia que ela comprou alguns livros, né, e veio um cartaz dizendo assim, ide pelo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, ela toda eufórica, pulando, disse assim, mãe, eu posso colocar isso na minha parede do meu quarto? Eu falei, naquela hora já me deu assim um aperto no meu coração, porque ela já almejava isso, né? Já apresentava sinais de vocação. Exatamente. Já era um sinal muito grande. E ela estudando jornalismo, e ela, aquela torre naquele cartaz lá,
com o globo, né? Então aquilo dizia muita coisa para mim, né? Então é isso, né, gente? Não é fácil, mas a gente supera. É com muita oração, né? Peço muita intercessão de Nossa Senhora sempre, sou devoto dela, né? Ultimamente tenho ido quase que todas as quartas-feiras no santuário, então eu peço muito, levo o chaveirinho do Sagrado Coração de Jesus e da Bem-aventurada Madre Clélia para benzer, né? Antes das missas, no dia que eu sirvo, também sou ministra Sagrada Comunhão. A gente reza as 10 Ave Marias, a dezena do terço pelas vocações. Muitas vezes eu invoco a Bem-aventurada Madre Clélia, né? E eu sempre peço muito a ajuda e a proteção dela. Então é isso, maravilhoso demais. Olha, pra mim, sabe, é uma benção, né? Esse caminho que ela escolheu é a vocação, né? Ela que continua, né? Não desista, né? E que segue em frente, né? Eu penso assim, às vezes ela pede alguma coisinha, né? Eu sempre dou um jeitinho, né? Mãe, você sabe, né? Sim, não deixa faltar nada. Então, pra mim, é uma vocação dela que ela escolheu, sabe? Bom, a Eduarda, pra mim, quando ela era pequenininha, ela era uma menininha braba, meio revoltada, às vezes, assim, sabe, braba. E quando ela falava que ia entrar no colégio de freiras, eu fiquei meio assim, né? Disse, será que ela vai? Porque ela tinha um temperamento meio forte, assim. Mas hoje eu vejo que foi uma decisão que ela tomou, que fez muito bem para ela. Ela é outra pessoa, é um amor sempre foi um amor de menina, mas agora ela está extraordinária. Ela, assim, não tenho palavras para uma mãe para falar o bem que eu sinto quando estou com ela, e mesmo longe. Demais a gente tá lá no Cicobi, lá agora no Centro de Idosos, né? E a gente vê o quanto que elas se dedicam, que vocês se dedicam, né, com a gente, se preocupam com a gente, com as crianças, né? E é bom demais, é uma sensação muito, não sei, não dá para explicar, né? É muito boa, uma sensação maravilhosa. Nesse Dia das Mães, celebramos um amor que acolhe, que cuida, que não mede esforços, amor que mesmo no silêncio fala alto, assim como foi o amor de Maria por Jesus, um amor que não recuou diante da dor, que seguiu Jesus até a cruz, amor que não vê obstáculo, que se entrega por inteiro. Toda mãe, à sua maneira, traz um pouco de Maria em seu coração. Na paciência dos dias difíceis, na esperança que sustenta a casa, no olhar que protege, no abraço que consola. Hoje, agradecemos por esse amor que forma vidas, que guia caminhos, que reza em segredo. Que Maria, a primeira apóstola do amor, interceda por todas as mães e que o Sagrado Coração de Jesus seja sempre o seu refúgio, a sua força e a sua paz. Às mães presentes, as que já partiram, as que são mãe do coração, a nossa prece, o nosso carinho e a nossa gratidão. Um feliz e abençoado Dia das Mães.